Olá pessoas, tudo bom? Aqui é a Sora e hoje é dia de falar de Arquivo X. Para criar uma das melhores séries de ficção científica da história, Chris Carter usou como inspiração várias histórias reais e também obras de ficção. Uma dessas obras foi o filme de terror clássico O Silêncio dos Inocentes, que não só foi uma baita inspiração para a série, mas também chegou a ganhar um episódio que claramente faz muitas referências a ele. Então, no vídeo de hoje nós vamos conhecer as ligações entre Arquivo X e Silêncio dos Inocentes. Baseado no romance de Thomas Harry e lançado em 1991, o filme O Silêncio dos Inocentes traz Jodie Foster como Clarice Sterling, uma jovem estagiária do FBI que acaba atrás do rastro de um cruel assassino conhecido como Buffalo Bill, e para isso ela conta com a ajuda do Dr. Hannibal Lecter, um psiquiatra que tem uma mente brilhante, mas está preso, já que ele é um serial killer com hábitos canibalísticos. O filme de tom sombrio e macabro tem uma história incrível e acabou se tornando uma obra muito importante e conhecida no cinema. Tanto que o Hannibal é um dos assassinos dos filmes mais notáveis. Quando você fala em assassinos de filmes de terror, ele certamente é o que vem na cabeça de muita gente. E a sua protagonista, Clarice, também serviu de inspiração para uma das personagens mais importantes da ficção científica, a agente Dana Scully. I smelled you coming, Clarice. Chris Carter, o criador da série Arquivo X, era um grande fã desse filme, e ele acabou sendo muito usado como referência no seu trabalho. Desde o episódio piloto da série, isso fica bem evidente, com cenas que são praticamente uma homenagem visual ao trabalho do diretor Jonathan Demme. E é claro que as semelhanças, tanto físicas quanto de personalidade, entre as agentes Clarice e Dana Scully não são mera coincidência. No guia oficial de Arquivo X é falado que na hora de montar a personagem da Scully, os criadores da série se inspiraram no realismo da personagem da Jodie Foster, que era uma coisa que funcionava muito bem, na opinião deles. E o resultado foi uma agente de personalidade forte e íntegra, que tem um grande respeito pelos seus superiores, mas que também sabe ser audaciosa quando necessário. Enquanto a Clarice é uma estagiária do FBI com dupla especialização em psicologia e criminologia, que tem interesse em trabalhar para a unidade de ciência comportamental, a Scully possui licenciatura em física e entrou para a escola de medicina. Só que ela optou por não trabalhar nessa área e preferiu seguir carreira no Departamento Federal de Investigação, onde ela começou a lecionar na academia do FBI antes de se tornar a parceira de Mulder no Arquivo X. E a Scully funciona justamente como um contraponto para o Mulder na série, sempre muito cética e baseada na ciência, mesmo diante das situações mais absurdas. Mas no episódio da primeira temporada, Além do Mar, nós vemos a Scully tendo o seu ceticismo testado pela primeira vez. Ele começa com a Scully em choque depois de ter recebido a notícia da morte do seu pai logo depois do Natal. Ela fica totalmente transtornada com isso e, como uma forma de lidar com a dor, ela decide voltar para o trabalho. E logo começa a investigar com o Mulder um caso de 2 adolescentes que foram raptados e, segundo as evidências, seriam assassinados dentro de 5 dias. Só que um assassino chamado Luther Boggs, que já tinha sido sentenciado à morte, dizia ter informações sobre o sequestro, obtidas graças às suas habilidades de receber transmissões psíquicas. Transmissões que começaram depois que ele foi para a câmara de gás pela primeira vez. Dessa vez, Mulder estava bastante cético sobre as habilidades daquele homem, acreditando que ele não se passava de um charlatão e que estava usando aquelas previsões como uma desculpa para anular a sua execução. Mas tem uma coisa no Boggs que chama muito a atenção da Scully, a sua possível habilidade de ter encontros visionários com os mortos. Assim como nós vimos acontecer com a Clarice em Silêncio dos Inocentes, a Scully também era bastante afetada pela morte do pai,
Claro que por motivos diferentes, já que a Clarice sentia por ter perdido o pai, que era um policial ainda nova, quando ele foi atender o chamado de um assalto. Foi uma morte precoce e bastante brutal. Já a Scully se sentia meio culpada por não ter seguido na carreira de medicina como os pais dela queriam. E como o pai dela era um militar e tinha aquele jeitão sério e mais fechado, ela ficou se questionando se ele realmente tinha orgulho do caminho que ela tinha escolhido. Mas até aí tudo bem, eles vão então até o Boggs em busca das provas que pudessem levar ao paradeiro dos jovens que foram sequestrados. Diferente do Hannibal, que é extremamente inteligente e sabe entrar na mente das pessoas usando o seu conhecimento em psiquiatria, o personagem do Brad Dourif é um cara maníaco e claramente perturbado. Essa personalidade foi criada justamente para se diferenciar da intelectualidade do Hannibal, porque a Fox, quando viu aquele roteiro, alertou que a premissa do episódio estava parecida demais com O Silêncio dos Inocentes. E uma coisa que deixa a Scully bem intrigada é que quando eles estão indo embora, o Boggs começa a cantar a música que tocou no funeral do pai dela, que é justamente a Beyond the Sea que dá nome ao episódio. E ele ainda pergunta: "Você recebeu minha mensagem, Starbuck?", que era justamente o apelido que o pai chamava ela. Então, a partir desse momento, nós temos a Scully acreditando que o Boggs realmente podia ter algum tipo de poder, enquanto o Mulder estava convencido de que ele estava orquestrando aquele sequestro de dentro da prisão. Por isso ele tinha informações sobre os jovens. Tanto que ela vai sozinha atrás das pistas dadas pelo assassino e, de fato, encontra alguns vestígios da presença das vítimas. E eles tentam de tudo para descreditar o Boggs. Eles enviam notícias falsas para enganar ele, só que ele parecia realmente saber onde aquele casal estava. Então, sem ter nenhuma outra dica, eles seguem as novas pistas dadas pelo Boggs, que revelam o local onde estava a garota. Ela é resgatada, só que o assassino, enquanto fugia, acaba acertando um tiro no Mulder, que precisa ser hospitalizado. E ainda tinha agora a localização do rapaz, que era desconhecida. Por fim, a Scully fica sozinha investigando o paradeiro do sequestrador Lucas Henry, que aparentemente começou a cometer aqueles crimes depois de ter perdido a mãe e a namorada em um acidente de carro. O problema é que os investigadores contam para ela que o Boggs tinha um parceiro nos seus últimos assassinatos, e esse parceiro era justamente o Lucas. Então a Scully vai lá e fica bravíssima, ameaça o Boggs, fala que se o Mulder morresse, ela mesma faria questão de executar ele, só que esses supostos poderes psíquicos do assassino ainda mexiam muito com ela. No fim de tudo, ela se vê obrigada a fazer um acordo com o Boggs para tentar solucionar aquele caso. E assim como a Clarice apresenta um falso acordo para o Dr. Lecter, a Scully faz a mesma coisa com o Boggs. Só que ele já sabia que a agente estava mentindo. Mesmo assim, como uma forma de tentar se redimir, ele dá a ela a localização do Lucas Henry, afinal, ele sabia que ela tinha tentado liberar ele da execução, mas não tinha conseguido. No fim de tudo, o caso é concluído e o Boggs, que estava falando a verdade o tempo todo, finalmente se livra daquela tortura que ele vinha sofrendo pelas almas que ele tinha assassinado. Na hora que ele foi para a câmara de gás pela primeira vez, se abriu ali um tipo de canal mediúnico e por isso ele tinha aquela comunicação aberta com os espíritos. Só que isso era uma coisa que causava muito sofrimento nele, aquela visão não foi um presente, na verdade foi uma tortura. E enfim, esse é um episódio excelente e que apesar de ser um monstro da semana, tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da Dana Scully. Eu espero que vocês tenham gostado de relembrar este momento de Arquivo X aqui comigo. E se você quiser ver mais dessa série aqui no Central Pandora, deixa a sua sugestão aí nos comentários, beleza? Muito obrigada a todos vocês que assistiram, pessoal. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.